Olá, meu querido inscrito, meu querido amigo, meu querido visitante. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do nosso canal. A primeira coisa que eu gostaria de expressar para você aqui, principalmente se você assistiu meus vídeos anteriores, mas de uma maneira geral, eu gostaria de agradecer muito, de expressar a minha gratidão pela quantidade de pessoas que assistiram os meus vídeos. Quando eu coloquei esses vídeos no ar, não tinha lá na cabeça que eu queria um canal que crescesse no YouTube, inscritos, interações, engajamento. Era só uma maneira de eu pôr para fora as coisas que estavam aqui no coração. E a coisa parece que se inverteu, sem promoção paga nenhuma, 800, 700 visualizações e tal. É pouco. Para um profissional é pouco. Para mim que sou um amador aqui do YouTube, apenas compartilhando experiências, puxa vida, receba minha gratidão por cada comentário, cada compartilhamento que eu vi que teve lá, por cada gesto de interação, tá bom? Receba minha gratidão. O conteúdo do vídeo que eu vou compartilhar com você aqui hoje é diferente dos outros vídeos que eu já compartilhei. Que se tem uma coisa que eu sou muito bom, é numa coisa chamada autocrítica. Sabe, olhar para mim mesmo, ver o que eu estou fazendo, falar, peraí, não dá para melhorar isso daqui, não dá para a gente aprimorar um pouquinho. E eu percebi que nos meus vídeos eu estava sendo muito duro, muito ruguinha na testa, apontando os erros que eu vi na religião, as falhas que eu vi na figura divina e as falhas que eu vi aqui com um tom muito dramático. E este não sou eu. Não somente isso, pelo menos, que eu tenho esse lado, sim, de ver algo que não viu, que está errado, e eu poder ir lá e falar, oh, peraí, isso aqui está errado, tal, todo aquele drama. Mas aí eu comecei a pensar, falei, não, pera um pouquinho lá. Será que não existe algo que você, que eu possa compartilhar com as pessoas, num tom mais light, mais engraçado, mais bem-humorado, para que elas também possam ter algum aprendizado, para que elas possam também rir junto com você de uma experiência ou de outra. Somente no fato de eu pensar isso, eu comecei a rir muito, relembrando uma cena do passado, relembrando de uma cena que acabou se tornando um contexto bem maior, e eu, quando lembro disso, já tenho vontade de começar a dar gargalhada, e é isto que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Mas não um show de piada. Eu não sou humorista. Mas eu quero passar algo para você, bem humorado, de uma maneira bem humorada, de um fato real, que também possa trazer a você uma certa possibilidade de você questionar, de você avaliar, de você olhar um outro ângulo de alguma coisa que as pessoas às vezes olham para isso com certa dureza, certo drama, que é a espiritualidade. As pessoas olham para a espiritualidade, ou elas olham com medo, ou elas olham maravilhadas, ou elas olham assim, apavoradas, né? Quando eu me lembrei deste fato, eu pensei, dá para tirar algum ensinamento daqui, sim. E dá para passar esse ensinamento para as pessoas. É para isso que eu estou aqui hoje, tá bom? No ano de 2009, quando o recém-criado Facebook começou a se tornar evidência aqui no Brasil, ele estava praticamente tomando o lugar do antigo Orkut. E eu tinha uma conta no Orkut. Aí, de repente, as propagandas e tal apontavam para essa nova plataforma, essa nova rede social, mais interativa, mais inteligente, com mais recursos. Eu achei interessante. Eu fui lá e abri a minha conta no Facebook. Logo no primeiro momento eu percebi que tinha lá uma ferramenta onde você conseguia migrar os seus contatos do Orkut
praticamente de forma automática, para a nova plataforma que é o Facebook. Eu tomei tal precaução, fiz esse trabalho e realmente todos os meus contatos do antigo Orkut migraram para o Facebook. E eu comecei a observar a plataforma. Eu não cheguei com muita sede lá dizendo: oi pessoal, estou aqui, olha e tal, tá aqui, mais isso. Não. Eu cheguei devagar. Eu nasci no mato, eu nasci no sítio, cresci até os 13, 14 anos no sítio. Meu avô, o pai da minha mãe, dizia: olha, quando você chegar na beira de um rio e quiser dar um mergulho, e você não conhece aquele rio, por mais bonito que esteja, por mais convidativa que a água pareça, não suba lá em cima da árvore ou da pedra e mergulhe, não. Entre pela margem do rio primeiro. Faça uma averiguação na periferia ali. Verifique se não tem troncos lá embaixo, pedras pontiagudas, porque este pode ser o teu último mergulho. Meu avô, apesar de ter pouquíssima escolaridade, era um grande mestre. Porque eu guardei isso para a vida toda minha. E apliquei dentro da nova plataforma. Eu cheguei ali e fiquei apenas observando as novas ferramentas, a interatividade das pessoas, a facilidade, como o Facebook era muito mais amigável à plataforma do que o antigo Orkut, a riqueza de ferramentas. E eu fiquei ali durante semanas, apenas observando. E realmente, todos os meus contatos do antigo Orkut migraram para o Facebook. Inclusive, um sobrinho, filho do meu irmão. E eu deveria até tomar alguns cuidados aqui, ter uma certa cautela, em citar grau de parentesco e tudo mais, porque é dele que se trata, é de uma experiência que eu tive com este menino que se trata. Mas que se dane, eu já escapei da morte mesmo. Essa coisa de ficar tendo muito filtro na fala, nessa fase da minha vida, acho que não faz mais sentido. Este menino, criado praticamente dentro de uma masmorra que ele chama de família, católico, apostólico, romano, roxo. E este mal ele herdou dos pais. Rígido, preconceituoso, sem noção de tudo, mas com algo diferenciado na vida desse menino. Neste ano, ele estava no 5º ano de filosofia, se preparando já para o pós-doutorado. Portanto, não estamos falando de alguém leigo, de alguém que vai lá na missa ou no culto ou sei lá onde fazer suas rezinhas com a mente fechadinha ali. Não. Este menino não estava fazendo filosofia na época numa faculdade EAD. Ele estava cursando filosofia numa das universidades mais conceituadas do Brasil, a Unicamp da cidade de Campinas. Bom, o que a gente poderia esperar ao percorrer a rede social desse menino? Que ele fizesse dentro do campo dele o que as pessoas fazem dentro de suas áreas. Filosofia. Era muito previsto que você encontrasse lá nos posts. Como disse Aristóteles, como disse Sócrates, como disse Piaget, como disse Platão, como disse Nietzsche. A gente vê muito isso no Facebook hoje, né? Os filósofos de internet. Mas não era o caso desse menino, desse meu sobrinho. O que você via lá todo dia, e eu li as primeiras 2 ou 3 postagens, eu pensei, esse garoto não vai mudar nunca. Eu achava que a filosofia pudesse ampliar a mente dele, mas não. A concha é muito fechada, aí não adianta. O que você via na rede social do menino todo dia, chegava num ponto que dava nojo, sabe? Sempre letras maiúsculas, garrafais, autoritário. Os textões dele sempre começavam da mesma maneira e terminavam da mesma maneira.
Eu não vou irritar você citando um textão dele aqui não. Eu apenas vou te dar um parâmetro do que era o início e do que era o finalzinho, para que você tenha uma ideia do tremendo pé no saco que era para mim e para muitas pessoas. Todo dia estar lá vendo isso, todo dia aquela coisa. Os textos do garoto começavam assim, letras garrafais, letras maiúsculas. Porque todos nós que temos o mínimo de bom senso, mínimo de raciocínio lógico, sabemos com toda certeza absoluta que a religião católica é a verdadeira representante divina aqui na nossa terra. Que o Santo Pontífice, o nosso Santo Papa, é o único representante divino aqui na terra. E que os santos católicos, que tudo que a Igreja Católica faz, merece aplauso. E porque a Santa não sei das quantas, a Aparecida não sei das quantas, o Benedito não sei... Todo santo dia, tremendo pé no saco. E no final do texto, no começo, ele afirmava a soberania. Quem tem inteligência, quem tem raciocínio, quem tem bom senso, saiba que a Igreja Católica é a única representante de Deus na Terra. Quer dizer, chamando todos os outros de imbecis, de idiotas, de perdidos. No final do texto, sempre assim, ele dizia o seguinte: e por ser expressão da verdade absoluta, incorruptível, inegável, sólido igual uma rocha, tenho dito. Ele iniciava afirmando, finalizava afirmando. Sabe aquele tipo de discurso que a pessoa quer empurrar na tua garganta? E você, por ser da família, você releva. Porque isso não é só em rede social. Essa falsa humildade, porque presencialmente ele é uma pessoa aparentemente muito humilde. Mas ele não é humilde de jeito nenhum. Ele veste às vezes uma túnica. Eu vou usar a palavra, ele às vezes usa uma máscara de humilde. Mas ele não tem nada de humilde. Eu não tenho nada contra a convicção de ninguém. Não tenho nada contra a tua religião, a tua política, nada. Desde que você não tente introduzir isso em mim. Sabe? E tem pessoas que fazem isso com o dedo na cara. Tem pessoas que fazem isso de maneira mais sutil. Mas sempre ali, que olham como uma presa. Alguém a ser convertido. Alguém a ser catequizado. Você sabe do que eu estou falando. Esse menino todos os dias lá, com esse discurso, esse vômito verbal, todo santo dia. Eu li 2 ou 3 postagens dele, eu deixava de lado. Até que um dia aconteceu. Algo que eu sabia que podia acontecer. Eu lembro do fato, eu já tenho tendência de gargalhar. Um sábado de manhã, eu acordei, mês de julho, agosto, estava frio. Tomei um café, fiquei no sol, depois fui lá abrir o meu computador, pá, textão. Primeiras linhas, assim, porque todos nós sabemos tal. Aquele dia eu pensei, falei, não, hoje eu vou ler o texto desse jovem inteiro, como fazia nos primeiros meses. Sei lá, algo chamou a minha atenção, eu quase que fui pego numa armadilha ali. Então, eu abri o texto, um baita pergaminho. Todos nós sabemos, indubitavelmente, certamente, com certezamente, sem a menor possibilidade de erro, desse jeito, sempre. Que existem pessoas, na verdade a grande maioria das pessoas do mundo,
elas se dizem espiritualizadas, se dizem conhecedoras dos preceitos cristãos e dos preceitos da Igreja Católica. Mas são pessoas cegas, são pessoas espiritualmente analfabetas. Não conhecem o básico, nem o básico do básico. Tais pessoas... Aí começou a minha provação, tá? Neste momento do testão, eu comecei a ser também testado. Tais pessoas não têm a menor ideia de preceitos básicos, de palavras-chave que podem acelerar o teu crescimento espiritual. Tais pessoas não sabem o que é uma cúria. Quando eu li a primeira palavra, eu senti que o estômago travou. Eu comecei a repetir mentalmente a palavra cúria, cúria, e eu senti que eu estava em estado de alerta. Eu sabia que ia acontecer algo. E aconteceu. E aconteceu o pior. Ele prossegue com o texto. Tais pessoas sabem menos ainda o que é uma hermenêutica. Eu me encolhi na cadeira assim, falei, bom, cúria hermenêutica. Eu senti uma bola no estômago aqui, o estado de alerta estava total. Cúria hermenêutica. Sabem sequer o significado do que possa ser uma apologética. Aí eu me ajeitei na cadeira. E eu comecei a tremer. Eu sabia que algo grave iria acontecer. Então o garoto arrematou. Tampouco tem a menor noção do que possa ser uma encíclica papal. Gente, naquele instante eu me encolhi na cadeira, assim, eu me joguei para trás da cadeira. E não bastou fazer isso. Eu me levantei, fui para o quintal, tomei um gole de café e aquilo estava dando indigestão em mim. Não de raiva, de irritação. Eu sabia que tinha algo maior acontecendo dentro de mim naquele momento. E eu, andando em círculo, em volta de uma árvore que eu tinha em casa, eu comecei a repetir as palavras. Cúria, hermenêutica, apologética, encíclica papal. E eu explodi numa gargalhada incontrolável. Eu não sabia por que eu estava rindo daquele jeito. Eu não sabia por que eu tinha perdido o controle. Mas eu achei muito engraçado todo o contexto. Todo o contexto para mim ali era hilário. Não era só as palavras, se é que você me entende. Era o contexto. Cúria, hermenêutica, apologética. Era como se o garoto estivesse gritando em praça pública. Encíclica papal. Eu me arrebentei de tanto dar risada. Eu não conseguia controlar aquilo a ponto de doer a barriga, a ponto de doer a boca do estômago, de tanto rir. Então eu pensei, eu tenho que voltar lá para dentro agora. De hoje não passa. Hoje eu vou ter que dar uma resposta para esse moleque que se acha o representante de Deus aqui na Terra. Esse garoto que vive isolado numa bolha, com as próprias verdades dos adultos idiotas que estão do lado dele. Hoje eu vou ter que dar uma resposta para isso. E eu já tinha a resposta, só que eu estava até com medo de pensar nisso. Porque eu não ia dar uma resposta dura, apontando com o dedo, condenando, não. Eu já sabia o que fazer. Mas o capetinha estava no couro aquele dia. E na verdade eu constatei isso alguns segundos depois.
Porque aí então tomei a decisão, falei, vou voltar lá para dentro. Vou sentar nesse computador agora, eu vou abrir um texto no Word. Eu vou lavrar um texto. Afinal de contas, é um molecão de 8ª série falando com um doutor de filosofia. Não posso cometer erro no português aqui. Então nem que eu tenha que usar o autocorretor do Word, eu vou fazer isso. Não pode haver uma vírgula errada, mas o recado tem que ser dado. Alguém tem que pôr esse moleque no lugar dele. Só que quando eu voltei para dentro, eu já não estava mais sozinho. Tinha uma criatura no meu cangote aqui. Um espírito zombeteiro. Não, eu não sou do candomblé, nem da macumba, nem de nenhuma religião matriz africana. Mas eles, todas essas religiões, eles têm lá os guias espirituais dele. O Preto Velho, a Pombagira, o Bezerra de Menezes, o Chico Xavier, que foi um grande homem. Tem lá também outras e outras entidades. No meu caso, não. Nenhum desses caras importantes aí. O zombeteiro que de vez em quando acontece de pular no meu cangote aqui, não é nenhum desses caras importantes aí, não. Não tem esse cacife todo, não. Eu vou descrever para você aqui essa criatura em poucas palavras. 5ª série, raiz, repetente, fundão de classe. Quando você pensa que ele está olhando para o vazio, assim, pensando algo bom, ele está tramando para fazer alguma cagada, para fazer alguém passar vergonha. Sabe, você sabe do que eu estou falando. 5ª série raiz. Mesmo, raiz mesmo. Sabe aquele moleque de 12 anos que a professora está lá empenhada em ensinar a matéria, tal, de repente ele cutuca o coleguinha, ele joga algo assim no ar. Viu? O João falou que quer falar com você. O outro olha e fala, qual João? Fala, aquele que pegou no meu grandão. Essa criatura aí. Aí ele cutuca o outro. Olha, você parece o Joaquim. Qual Joaquim? Aquele que deixou seu cu assim. Parece até aquele presidente que nós tivemos, que agora tá preso, né? Daquele tipo lá, mais ou menos aquele tipão lá. Aquele intelecto brilhante. A 5ª série eterna. Então essa é a criatura que às vezes acontece, ainda hoje, eu tenho que suportar essa criatura. Claro que eu estou falando para você aqui de uma maneira brincalhona, sem entidade maligna nenhuma de 5ª série, nem da 8ª, nem da faculdade. Eu me viro bem sozinho. Eu estou usando essa metáfora para dizer para você que naquele momento foi como eu me senti. Eu me senti no dever de dar uma resposta para esse garoto, porque todo mundo se calava diante dele. Todo mundo dizia amém para ele. Falei, aqui não, jacaré. Aqui não. Hoje não. Você é do meu sangue? Você é da minha família? Foda-se. Você está vomitando na internet aqui as tuas besteiras, as tuas certezas. Eu também posso vomitar as minhas, inclusive dentro de um comentário seu. E como eu disse, eu sabia da responsabilidade que eu tinha. Eu não podia atacar o garoto. Eu tinha que tentar ser um filósofo de 5ª série. Então eu fui lá, abri um texto do Word, respirei fundo, o trem pendurado aqui no meu cangote, o espírito maligno pendurado aqui no meu cangote, ditando as regras aqui para mim. E eu fazendo assim, pode deixar que eu me viro, sai de perto de mim. Então eu iniciei o texto, tentando ainda conter as crises de gargalhada, depois de um longo tempo. Eu consegui equilibrar com respiração. E eu escrevi no texto do Word mais ou menos isso aqui. Querido sobrinho, quero que saiba que perante a tua sapiência,
eu me sinto um grão de areia à beira do Monte Everest. Uma gota d'água frente ao oceano. Eu me sinto o mais imbecil de todos os seres vivos. Não de todos os seres humanos, mais do que todos os seres vivos. Comparado a tu, eu sou menos que uma ameba. Mas hoje, especificamente hoje, eu tenho um protesto a compartilhar convosco. E o farei em voz alta. Portanto, a partir deste momento, seguindo a tua metodologia de escrita, também digitarei toda a minha explicação e todo o meu protesto em letras maiúsculas. Apertei o caps lock do computador. Letras maiúsculas. 2 pontos. Próxima linha. Sim, eu disse para ele. Realmente eu não sei o que é essa tal de cúria. Me senti até um pouco constrangido, iria procurar aqui no dicionário, mas me senti tão envergonhado que decidi deixar para lá. Com relação à tal da hermenêutica, realmente, completa ignorância. Quanto à tal da apologética, essa palavra mais parece um palavrão, mais parece um xingo, ou talvez, quem sabe, um diagnóstico médico de alguma doença incurável. Não sei o significado dessas 3 primeiras palavras. Confesso diante de ti a minha total ignorância. Porém, agora lanço aqui o meu protesto. Porque com relação à tua última frase, sim, esta eu sei o que é, com profundidade, e vos explico a partir de agora. 2 pontos de novo. Digo-vos a partir de agora que sei sim o que é uma encíclica papal. Todos nós, aí eu usei o linguajar dele, todos nós, minimamente inteligentes, que tenha pelo menos mais de 2 neurônios na cabeça, todos nós minimamente conscientes de sacralidade, nós sabemos que o Santo Pontífice, o nosso Santo Papa, ele viaja pelo mundo todo, cumprindo seus compromissos de catequização, evangelização, doutrinação da Igreja Católica. Para tais viagens, ele usa diversos tipos de veículos. Quando faz, por exemplo, viagens longe do Vaticano, ele usa um avião a jato, que ele tem o jato próprio dele. O Papa Jato Móvel. Coloquei entre aspas. Sim, quando ele está em solo, todos nós sabemos, já vimos na televisão um monte de vezes, ele faz uso do Papa Móvel, é o veículo terrestre, para o Papa se deslocar e ser visto pelas pessoas, que inclusive hoje é blindado com vidros à prova de bala. Quando um louco no passado atentou contra a vida do Santo Pontífice. Portanto, no ar é o Papa Jato Móvel. Em solo, simplesmente o Papa Móvel. Porém, aos finais de semana, quando Sua Santidade está tranquilo dentro das dependências do Vaticano, lá naqueles jardins bonitos, ele sente necessidade de fazer exercícios físicos. Ele sente necessidade de exercitar o corpo. E é neste momento que entra em cena
o veículo que o Papa usa para fazer isso, que é a bicicletinha do Papa, que é a encíclica papal. Que todos nós sabemos que nada mais é do que a bicicletinha do Papa. Você consegue imaginar o tamanho da infantilidade que saiu daqui de dentro? Uma encíclica papal é a bicicletinha, bicicletinha com R, a bicicletinha do Papa. Você consegue imaginar o tamanho do estrago que isso poderia causar? Vindo de uma família extremamente preconceituosa, fechada, dona da verdade. Eu olhei para aquele texto, li e reli aquele texto, e pensei, publico isso aqui? Acho melhor eu apagar isso daqui. E o capetinha aqui, ó, vai, publica, vai, põe lá, responde para ele. Quase que consegui escutar as risadas do capetinha aqui. Do molecão de quinta série, de 12 anos. O espírito perturbador, o espírito zombeteiro. E eu fui lá, raciocinei. Pensei 2, 3, 4, 10 vezes. E eu coloquei no ar. Coloquei na página de respostas dele lá, esse texto. Imediatamente desliguei o computador. Era como se eu tivesse apertado assim um botão que ativasse um míssil nuclear. Eu sabia o que ia dar aquilo. Eu sabia o tamanho da merda que ia dar aquilo. Porque ele, o garoto, jamais teria a capacidade de vir a mim ofendido, dizer, olha, você não pode falar assim, você está desrespeitando a minha religião, que é a única. Ele não teria capacidade para fazer isso. Porque sempre foi protegido. Todas as merdas que fez na vida, e não fez muitas. Não fez muitas. Porque o pai e a mãe sempre trataram ele como se ele estivesse dentro de um ovo. Uma bolha de plástico. Mas eu sabia, porém, eu sabia que quando isso caminhasse um nível acima e os pais desse garoto tomassem conhecimento, ia dar uma tremenda bosta. E não deu outra. Desliguei o computador assim, empurrei para longe de mim. Eu me senti assim como se eu tivesse apertado um botão e lançado um míssil nuclear lá do outro lado do mundo. Falei, bom, a retaliação vai vir. Vai acontecer, não tem jeito. No dia seguinte, no domingo, aparece meu irmão em casa, com o olho vermelho. Ele estava espumando. Ele nem bom dia me falou. Ele estava aguando umas plantas assim, ele com o olho arregalado. Oi, querido, tudo bom? Tá bom? Caramba que tá bom. Você pensa que você é quem? Quem que você pensa que você é? Eu falei, nossa, cara, peraí, eu ofendi alguém? Ofendeu a Deus, cara. É que você ousa. Aí na página do meu filho lá, eu falei, opa, peraí. Traz ele aqui. Foi eu e ele. Ou você precisa limpar a bunda do teu filho até hoje. Que aí ele costuma trocar a fralda dele. E eu nunca tinha falado naquele tom com meu irmão. Eu sempre tive essa coisa de submissão. Porque quando eu não me submetia, eu era espancado pelos meus irmãos. Mas naquele momento ali, parece que houve até uma libertação. Olha, eu te dou 10 minutos para... Falei, não, baixa esse dedo. Você não dá 10 minutos para nada para mim. Quero que você vai se fuder, tá? Ah, desculpa o palavreado, gente. Desculpa. Eu quero que você vai se ferrar. Tá? Você precisa ensinar o teu moleque a ser homem. Porque você tem um moleque dentro de casa. Um moleque, você não tem um homem ainda. Um menino que fica com os brinquedinhos dele, atirando nos outros para todo lado, colocando as certezas dele como absoluta. E todo mundo aplaude. Os titio aplaudem, as titia aplaudem, as vovozinhas aplaudem. Eu não sou obrigado a aplaudir. Porque é público. Eu não entrei aqui na tua casa, não fui lá na tua casa dizer para você o que você deve e o que você não deve fazer. Rede social é fora do teu quintal. Então se o teu filho se ofendeu, fale para ele vir aqui em casa e a gente vai argumentar, dialogar sobre isso.
Desnecessário dizer que houve ruptura na família, anos sem um olhar na cara do outro. Eu não tive a menor preocupação com isso. Porque se eu tenho que fazer a vontade de todo mundo ao meu redor, para que eu seja considerado um cara legal, um cara bonzinho, um Gasparzinho, fantasma camarada, fantasminha amigo, negativo. As pessoas podem expressar a opinião delas? Podem. É a chamada liberdade de expressão. Está dando o maior bafafá hoje, que existem pessoas abusando do termo, usando de maneira errada, confundindo liberdade de expressão com liberdade de opressão, com liberdade para ser preconceituoso com o outro, racista com o outro, misógino com o outro. Isto não é liberdade de expressão, isto é falta de educação, isto é falta de berço. Eu joguei isso na cara do meu irmão na época e houve uma ruptura. Não me fez falta nenhuma. Hoje eu percebo que algumas pessoas que eu meti o dedo na cara dela falaram que não, chega, basta. A minha barba começou a branquear já. Para mim chega. Não sou obrigado a falar amém para todo mundo, para toda instituição, quando eu não concordo com aquilo. Eu preciso no mínimo de um tempo para pensar. Se você tentar avançar esse sinal, vai dar ruim para você. Eu vou te barrar. Eu vou dizer não para você. E foi isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui e deixar uma questão. Como eu sempre faço nos vídeos, se você prestar atenção. Um ponto de reflexão. Um ponto de reflexão muito simples. O questionamento, a pergunta que eu tenho para você. Você acha que a quantidade de versículos bíblicos que você decora torna você uma pessoa melhor? Você acha que é os palavreados difíceis da filosofia? Como disse lá o Francisco de Assis, ou esse ou aquele, olha aqui a encíclica papal. Você acha que essas coisas são importantes mesmo? É aquilo que você tem conhecimento que faz a diferença? Ou é aquilo que você pratica? Eu quero que se dane a encíclica papal, a cúria, a hermenêutica, a apologética e todas as outras palavras e frases chiques, requintadas que os religiosos falam aí para tentarem se mostrar num andar acima. Olha, eu estou aqui, eu sei tudo. Você não sabe nada, você é um discípulo dessa gente não. Eu considero alguns seres aqui na Terra, do presente, do passado, sim, considero como meus mestres. Se ele usar batina, terno e gravata, tiver uma Bíblia debaixo do braço, um Alcorão debaixo do braço, o livro dos Espíritos debaixo do braço, o que for, se pousou de representante de Deus, do Deus verdadeiro, seja como pastor, padre, médium, não importa. Eu vou dar um passo atrás. É isso que eu sugiro a você que faça. Que você comece a questionar. Que você comece a olhar as coisas e não abraçá-las imediatamente. Sabe? Toma cuidado. O mundo não é um lugar seguro. Quanto mais inocente você é, o mundo é um lugar mais perigoso ainda para você. Então, usando as palavras de Jesus, não citando a Bíblia. Eu vou citar a Bíblia sim, mas tirando a Bíblia de foco. Eu quero usar eu e as palavras que Jesus disse. Eu vou deixar com você isso, para que você talvez nos comentários queira dizer para você o que significa esses dizeres de verdade mesmo. Que às vezes a gente acha lá um versículo bonito na Bíblia, mas a gente não pega a grandeza daquilo pra gente. A gente não raciocina. A gente pega a beleza das palavras, se maravilha com as palavras e pronto, e é bonitinho. Não, não é bonitinho.
Tem um monte de besteira escrito na Bíblia que você lê, porque ela foi toda formatada. Mas tem muita coisa que escapou ali. E o menino de Nazaré lá disse o seguinte: sejais simples como os pássaros e prudentes como a serpente. Sejais simples como os pássaros e prudente como a serpente. Está na tua mão. Reflita sobre isso. Se você se sentir à vontade em fazer um comentário, me criticando, me atacando, ou rindo comigo, tá tudo bem. Mas eu quero que você reflita mesmo nestas últimas palavras. A simplicidade do pássaro e a prudência da serpente, colocada em prática na tua vida. O que você acha que significa isso para você? É este questionamento que eu deixo com você a partir de agora, tá bom? Foi muito bom estar com você. Grande beijo no coração de cada um. Até mais.